Bem, meus irmãos e irmãs, bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. E agora, nesse vídeo, eu quero falar sobre a datação do livro do Apocalipse. Por quê? Infelizmente, os protestantes, eles se seguram na ideia de que o livro do Apocalipse foi escrito no reinado de Domiciano, ou Domitiano, como o nosso amigo Fabiano gosta de falar, né? Usando o italiano perfeito. Eles se agarram a essa ideia de que o livro do Apocalipse foi escrito no ano de 95 depois de Cristo e como que poderia estar citando a destruição do Templo de Jerusalém se o templo foi destruído no ano 72 depois de Cristo? E eu sempre pergunto para qualquer protestante, aonde está a datação do livro? Onde foi que João datou o livro, tá? João estava exilado sozinho na ilha de Patmos, tá? É, quem quem que estava lá com ele e viu como que ele escreveu, quando ele escreveu, a forma com que ele escreveu, tá? O, o Quirineu, outros padres da igreja, Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, São Jerônimo, o que eles possuíam era uma tradição oral a respeito do livro. O livro apareceu, tá? O livro apareceu. De uma forma ou de outra, né, esse livro foi compilado e ele apareceu nas igrejas e as igrejas, as comunidades começaram a divulgar este livro e os bispos e os padres da igreja na época, eles tentaram eles se propuseram a estudar esse livro e dar uma opinião a respeito dele. Tá? Então, existiam na época algumas divergências entre os padres da igreja, e eu vou explicar isso aqui. O grande problema é que os nossos amigos protestantes eles estão se agarrando a uma coisa ilógica, fora da sola escritura. Né? Eles jamais interpretaram o Apocalipse usando a sola escritura. E a mesma coisa se dá quanto à datação do livro. Se você observar o que Irineu escreveu, ele usa o termo feito, que também significa acabado ou terminado. Né? Então ele dá a entender que este livro com certeza pode ter sido concluído no reinado de Domiciano, mas ele não dá exatamente a entender também quando e como esse livro começou a ser escrito. Não foi um livro escrito do dia para a noite, com certeza, tá? São João, na verdade, ele não entrou em transe e começou a psicografar o Apocalipse. Isso não é uma coisa cristã. Ele foi recebendo revelações da parte de Jesus Cristo e ele foi colocando da melhor forma possível dentro do livro, de uma forma com que um cristão que tivesse conhecimento da cultura hebraica, tá? Da simbologia que ele estava colocando ali, que um cristão soubesse interpretar corretamente. O grande problema é que você não consegue interpretar esse livro se você não tiver conhecimento da cultura hebraica. Por isso nós necessitamos ter conhecimento do Antigo Testamento, principalmente dos livros dos profetas. Se você não tiver esse conhecimento, realmente você vai cometer um monte de heresia e vai fazer uma interpretação subjetiva segundo o seu achismo e o seu devaneio. Tá? Então, assim, o livro do Apocalipse não possui data. E existem algumas relevâncias, algumas ideias a respeito da data do livro. Mas essa data também corresponde quando o livro terminou, quando o livro apareceu, tá? Exatamente quando o livro começou a ser divulgado em todas as comunidades. Não exatamente quando ele começou a ser revelado e não exatamente quando ele começou a ser escrito, ok? O que acontece? O protestante ele se junta na ideia de que o livro foi escrito em 95 depois de Cristo, no reinado domiciano, e o templo já não existia. Mas o próprio livro do Apocalipse menciona o templo de Jerusalém, menciona a cidade santa, o templo, como se o templo ainda estivesse erguido, tanto que ele manda, tá, o próprio livro, o anjo que estava revelando aquilo para João, manda ele medir o templo de Jerusalém. Tá? E ainda fala, o pátio que está para o lado de fora, este você não o meça, porque foi deixado
para que os pagãos ou gentios eles pisem, tá, durante um determinado tempo para o lado de fora. Existem alguns padres da igreja também na época. Eu vou até procurar isso aqui depois e postar é, e fazer até um artigo a respeito disso, que eles dizem que esse tempo todo que durou corresponde aos anos que o Império Romano destruiu, né, o Templo de Jerusalém e sitiou a cidade e, na verdade, destruiu a cidade. E eu volto a repetir, leiam os livros de Flávio Joséfo. Você lê os livros de Flávio Joséfo a respeito das guerras dos judeus, ou desculpa, o livro se chama A Guerra dos Judeus. É, você lendo este livro, você estará lendo o Apocalipse na sua forma literal, sem simbologia nenhuma. Tá? Então não existe data nenhuma para o livro do Apocalipse, e os padres da igreja, eles entravam em contradições entre si, e eles eram bem honestos a respeito disso, porque eles não possuíam conhecimento nenhum a respeito do Apocalipse. Tanto é verdade que o Apocalipse só foi tido como livro canônico no quarto século, tá? E ele só entrou no cânon bíblico por causa da forma litúrgica que ele possuía. Porque se você pegar o livro do Apocalipse ali no capítulo 4, se eu não me engano agora, você vai ver a liturgia celestial. Se você observar essa liturgia, você vai observar que é exatamente o que nós fazemos durante a missa. Tá? Tudo que está naquela liturgia celestial é o que nós realizamos na missa. E por causa desta liturgia, os padres começaram a perceber que, por exemplo, a liturgia de Santiago, a liturgia de Santo André, eram parecidas com o que estava no livro do Apocalipse. Então eles decidiram, né, acrescentar este livro, por causa da sua forma litúrgica, dentro do cânon bíblico. Agora vamos falar a respeito do pensamento dos padres da igreja nos 3 primeiros séculos ali, a respeito do Apocalipse. E eu vou usar muito história eclesiástica, porque nada melhor do que Eusébio de Cesareia, que ele cita outros padres e cita outros documentos a respeito disso. Se você pegar o livro de história eclesiástica, tá lá no livro 7, no capítulo 25, lá no verso 1, Eusébio ele já vai falar logo de cara assim: logo continuando, logo continuando, pouco mais abaixo, diz o seguinte sobre o Apocalipse de João: assim, pois, alguns dos nossos antecessores ressacharam como espúrio, desacreditaram por completo o livro, examinando capítulo por capítulo, tá? E declarando que era ininteligível, tá ok? E ilógico. E seu título enganoso. Olha o que Eusébio está escrevendo a respeito do Apocalipse, tá? Ele está falando que os padres da igreja, tá? Aqueles que viveram antes de Eusébio, eles declararam que o livro era espúrio. Eles retiraram toda a credibilidade do livro, dizendo que era ilógico e era desculpa, ininteligível, tá ok? Se você prestar atenção no que significa isso, você vai ver basicamente que é aquilo que não se pode entender, cujo sentido é difícil de captar, complexo, complicado, confuso, enigmático, impenetrável, inacessível, incompreensível, misterioso e obscuro. Tá? Continuando o texto de Eusébio, e ainda lá no capítulo 7, ele vai dizer assim: agora é o pensamento dele, tá? Aquele era o pensamento dos padres, e agora o pensamento dele. Eu, de minha parte, não poderia me atrever a ressachar o livro, pois são muitos os irmãos que o tomam a sério, mas ainda admitindo que o pensamento que se encerra excede minha própria inteligência. Tá? Ele está falando que ele não conseguia entender muito bem o livro.
Suponho que o sentido de cada passagem está, em certo modo, encoberto, e é bastante admirável, porque, mesmo que não o compreenda, ainda assim suspeito, ao menos que, nas palavras se encerra alguma intenção mais profunda. Eusébio de Cesareia, agora é a opinião de Eusébio a respeito do livro. Ele diz que ele leu o livro, ele acha que é um livro, né, é um livro especial, é um livro muito proveitoso, mas ele não entendia nada. Ele não conseguia entender nada, estava tudo obscuro para ele. Tá? Agora, no próximo slide, vamos ver a opinião de Jerônimo, lá nos comentários sobre Daniel. Tá ok? Jerônimo ele diz assim: como para o anticristo, não há dúvida, mas o que ele vai lutar contra a Santa Aliança, esses eventos foram tipicamente prefigurados sobre Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epifanes, de modo que este rei abominável, que perseguia o povo de Deus, prefigura o anticristo. Até aqui o que Jerônimo está dizendo? Que Antíoco ele prefigurava, tá? Ele prefigurava o anticristo. Prefigurava esse anticristo que iria vir. E aí ele diz assim: que está a perseguir o povo de Cristo, o anticristo que está para perseguir o povo de Cristo. E assim, há muitos de nossos ponto de vista que pensam que Nero era o anticristo por causa de sua selvageria e depravação. Está aqui o pensamento de São Jerônimo, tá? Falando a respeito do anticristo, e ele está simplesmente assimilando a ideia, usando o pensamento de outros padres da igreja de que o anticristo era Nero. O que eu quero que o leitor entenda e o ouvinte é que não precisa chegar um padre da igreja ali e falar assim, ó, o Apocalipse foi escrito no ano 100 depois de Cristo, no ano 200 depois de Cristo. Não precisa. Você precisa ter a ideia da forma da forma e como eles viam o livro, como eles interpretavam o livro e o seu enredo e o seu contexto. Por quê? O anticristo ele faz parte do Apocalipse, mas ele é citado nas cartas de São João, tá? Ele é citado, por exemplo, lá em Tessalonicenses por São Paulo como o mistério da iniquidade, não é verdade? Então a gente consegue ter a ideia do pensamento dos padres da igreja que entravam em contradição, às vezes, porque Irineu pensava de um modo, Clemente de outro, Jerônimo de outro. Era normal, era normal. Os padres estavam ali para isso mesmo, para estudar, dar a sua opinião, tá ok? E se entravam em divergência, tentar entrar em um dominador comum, não tem problema, tá? E aí falando de novo, né, de história eclesiástica, agora voltando a Eusébio. Eusébio falando do Apocalipse, lá no livro 3, tá? No capítulo 14, ele vai dizer assim: quanto ao Apocalipse, ainda hoje, tá? No tempo de Eusébio, ainda hoje a opinião de muitos divide-se. Ele está falando, a opinião lá entre o terceiro e quarto século, ninguém ainda tinha uma opinião formada. Então, o que Irineu imaginava a respeito do Apocalipse era irrelevante, tá? Era uma opinião de Irineu, tá ok? O que Clemente imaginava, o que ele acreditava, também era uma opinião de Clemente, porque esse livro ainda era um livro espúrio, eles estavam estudando o livro. Ele continua dizendo: em um outro sentido, também ele receberá no devido tempo, olha só, agora ele está levando para o futuro. No seu devido tempo, ele receberá sua sanção, extraída do testemunho dos antigos. Então, o que acontece? Os antigos deram os seus testemunhos e, no seu devido tempo, no futuro, né, o entendimento vai acabar aparecendo dentro da igreja. Isso é claro, tá? Mas, porém, como eu falo, até hoje ainda há divergências a respeito da interpretação do Apocalipse, porque é um livro realmente, particularmente, eu vejo facilidade para interpretar o Apocalipse, porque eu tenho um entendimento e um modo de interpretar. Eu uso toda a simbologia, eu vou buscar principalmente nos livros dos profetas do Antigo Testamento para entender o que João escreveu, tá?
muitos protestantes também agem da mesma forma. Por isso que entenderam o livro. Tá? Tem muitos protestantes que também acreditam que a cidade ali é Jerusalém, não apenas os católicos. E passando mais à frente, ainda falando sobre Apocalipse, né? E ainda se referindo ao que Eusébio estava falando no livro 7, ele dizendo lá que, né, falando, logo continuando um pouco mais abaixo, diz o seguinte sobre o Apocalipse de João, né? Eu já li isso, que eles achavam que era um livro ilógico, né? Que não tinha muito sentido, e o título era enganoso. Por quê? Aí, continuando aquele texto de Eusébio, ele diz assim: dizem mesmo que não é de João. Olha só. Eusébio de Cesareia, tá? Naquele livro que o Fabiano estava usando para dizer que a opinião de Eusébio era que São João Evangelista tinha escrevido no reinado de Domiciano. Na verdade, Eusébio só estava citando Irineu. Mas aqui está a explicação de Eusébio. Ele diz assim: dizem mesmo que não é de João, e tampouco é Apocalipse. Então, ali naquele momento, eles não acreditavam no livro, eles não acreditavam que o livro era uma revelação, porque Apocalipse significa revelação, tá? Eles não acreditavam nisso e não acreditavam também que João tinha escrito, tá? E eles explicam aqui, ó, estando com, estando como está bem velado com o grosso manto da ignorância, e que o autor deste escrito não só não foi nenhum dos apóstolos, mas que nem sequer nenhum santo ou membro da igreja. Então ele está falando aqui exatamente que, segundo os antigos ali, os padres da igreja, este livro não era um apocalipse, não era uma revelação, não havia, tá, sido escrito por nenhum apóstolo, não tinha sido escrito por nenhum apóstolo e também por nenhum membro da igreja. E ele ainda fala em absoluto. Mas Cerinto, eles acreditavam que tinha sido esse Cerinto, ou mesmo quem instituiu a heresia cerintiana e que quis dar credibilidade à sua própria invenção com um nome digno de fé. Então, os padres da igreja, tá, que antecederam a Eusébio, eles acreditavam exatamente que esse Cerinto que havia escrito o livro do Apocalipse. Ele que tinha escrito o livro do Apocalipse e, na verdade, ele escreveu e deu um nome digno de fé, que era João Evangelista, para que todos acreditassem. Mas que, na verdade, o livro do Apocalipse continha heresias a respeito, né, dessa seita serintiana, ok? A gente pode até estudar um pouco mais a respeito dessa seita e depois fazer um vídeo a respeito disso que eu acho muito interessante, tá? E então, o que acontece? Como eu falei assim, você não precisa exatamente pegar um padre da igreja, tá? Um escrito e dizer assim, o padre está mencionando que o Apocalipse foi escrito lá no reinado de Nero, ou o padre está mencionando que foi escrito no reinado Domiciano. Não precisa disso. Você precisa pegar a forma com que eles interpretavam os livros e a forma com que eles viam as tribulações. O Apocalipse está se referindo a uma grande tribulação, do mesmo modo que Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Tá? O Apocalipse ele está revelando exatamente aquilo que Jesus Cristo profetizou, tá? A respeito da destruição de Jerusalém, a respeito do templo que seria destruído, a perseguição apostólica. E o Apocalipse ele traz esta revelação que estava iminente naquele tempo, para acontecer naquela geração. Então, assim, Eusébio de Cesareia ele não tinha conhecimento nenhum a respeito do livro do Apocalipse, assim como outros padres anteriores, tá? Eusébio não tinha esse conhecimento, ele mesmo deixou bem claro isso. Ele afirma que outros padres também não possuíam conhecimento a respeito do Apocalipse, mas eles possuíam conhecimento a respeito dos evangelhos. Preste atenção no que Eusébio de Cesareia escreve aqui, lá em História Eclesiástica, no livro 3. Ele vai falar assim, ó: também o povo da igreja de Jerusalém, por seguir um oráculo enviado por revelação aos notáveis do lugar,
receberam a ordem de mudar de cidade antes da guerra. Que guerra que era essa? A guerra dos romanos contra Jerusalém. E habitar certa cidade da Pérea chamada Pela. Tá? Essa cidade aqui fica muito próximo de Jerusalém, por sinal. Tá? Depois eu posso até pegar o mapa aqui em um outro vídeo e colocar para vocês observarem. Tendo os que creram em Cristo emigrado até lá desde Jerusalém, a partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a sua própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia, a justiça divina alcançou os judeus pelas iniquidades que cometeram contra Cristo e seus apóstolos, e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpio. O que Eusébio está falando aqui? Qual que era a opinião do Eusébio a respeito das tribulações? Ele está se referindo exatamente, o povo da igreja de Jerusalém deram no pé, tá? Quando eles viram, os apóstolos principalmente, escutaram a pregação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo dizia, olha, quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exército, ó, dá no pé, corre. E ele está exatamente mencionando isso aqui. E ele está dizendo aqui também nesse texto que depois que os apóstolos deram no pé os discípulos também, a justiça divina alcançou a cidade de Jerusalém para que Jerusalém pagasse pelos crimes que eles cometeram contra Cristo e contra os apóstolos. Essa era a opinião de Eusébio de Cesareia. Ainda se referindo ao mesmo tema, né, e aqui eu estou citando embaixo, onde eu estou passando o mouse agora aqui, ó, estou citando embaixo o Evangelho de São Lucas, quando ele diz, ó, quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigos, para que se cumpra tudo que está escrito. Está aqui, Eusébio de Cesareia está mencionando exatamente algo que aconteceu em Jerusalém e foi profetizado por Jesus Cristo. E se você pegar todo o Evangelho de Lucas a respeito disso, e o Evangelho de Mateus, por exemplo, que também fala a mesma coisa, ele vai citar que tudo isso corresponde à grande tribulação. E que, no caso, o Apocalipse menciona o quê? A grande tribulação. Tá? Agora falando também, o que eu já expliquei, você não precisa pegar um padre da igreja falando a data do livro do Apocalipse, tá? Você não precisa pegar, você precisa ter ideia do que eles pregavam, aquilo que eles acreditavam. Aqui, Clemente de Alexandria, tá? No livro dele, o Estromata, ele diz exatamente, mencionando as 70 semanas de Daniel, aquelas profecias de Daniel que também se referem ao Apocalipse, ele diz assim, ó, Cristo tornou-se rei dos judeus, reinando em Jerusalém no cumprimento de 7 semanas, ok? Mas nas 72 semanas, toda a Judéia estava em paz. E Cristo, nosso Senhor, tendo vindo, tendo vindo e cumprido a visão e a profecia, foi ungido na sua carne pelo Espírito Santo de seu Pai. Naquelas 72 semanas, como disse o profeta, e no meio de uma semana ele era o Senhor, e a metade da semana Nero dominou. Olha só que ele está se referindo ao reinado de Nero aqui, Clemente de Alexandria. E a cidade santa de Jerusalém caiu sobre a abominação que ele está se referindo é aquela que Jesus Cristo menciona em Mateus 24, a abominação no lugar santo. E na metade da semana ele foi tirado, e Otto, Galba e Vitélio Vespasiano subiram ao poder supremo, destruíram Jerusalém e desolou o lugar santo. Tais são os fatos do caso, está claro para ele que é capaz de compreender como disse o profeta Daniel. Então ele está pegando aquela profecia de Daniel, tá ok? E ele está interpretando aquela profecia como se essa profecia tivesse sido cumprida durante o reinado de Nero e depois de Vespasiano, tá ok?
Clemente de Alexandria. Por sua vez, tá? Né? Já foi citado Eusébio, já foi citado também o pensamento de Clemente, e agora citando Tertuliano. Tertuliano não foi padre da igreja, tá? Ele foi um cristão no início, tudo, depois ele caiu em apostasia. Mas ele viveu muito próximo ali do primeiro século e ele também tinha uma certa qualificação para falar a respeito, né, do livro do Apocalipse. Afinal, se Irineu possuía essa qualificação, Tertuliano também possuía. E aí ele diz aqui, ó, uma resposta aos judeus, no capítulo 7. Vespasiano, no primeiro ano de seu império, subjuga os judeus na guerra. No dia de seu ataque aos judeus, cumpriram-se as abominações previstas pelo profeta. Qual abominações? Abominação no lugar santo que Jesus Cristo cita, lá em Mateus 24. E ele cita Daniel também, a abominação que foi proferida por Daniel. Está aqui? Então, Tertuliano, ele acreditava exatamente que essa abominação que Jesus Cristo cita, quando ele se refere à grande tribulação, isso aqui se cumpriu lá no reinado de Vespasiano. Então, por aí a gente consegue ter uma ideia de que a grande tribulação se referia exatamente à destruição de Jerusalém. Tá? Os padres da igreja, essa era a opinião dos padres da igreja. Havia divergência? Muita divergência. Tá? Um acreditava numa coisa, outro acreditava em outra. Tinha a questão do milenarismo? Tinha. Tá? Mas da melhor forma possível nós conseguimos identificar que Irineu acreditava que o Apocalipse era algo futuro, que foi escrito lá em 95 depois de Cristo. Eusébio já não. Eusébio ele citava Irineu, mas ele colocava a opinião dele. Para ele a grande tribulação ocorreu lá durante a destruição do templo. Clemente diz a mesma coisa, e aqui nós estamos vendo Tertuliano. Tertuliano que caiu em apostasia lá no final da sua vida, tá? Aqui também nós temos aqui, ó, Severo, ele fala algo a respeito também do Templo de Jerusalém. A partir da restauração do templo, a sua destruição que foi completado por Tito, tá? Então ele está falando a partir da restauração do templo lá em Esdras, tá? Até a sua destruição completa por Tito, filho de Vespasiano. E ele cita aqui, ó, no reinado de seu pai Vespasiano, quando Augusto foi cônsul, houve um período de 483 anos. Então, segundo Severo, ele diz que entre a restauração completa do templo, tá, no Antigo Testamento, até a destruição por completo, houve um período de 483 anos, que antigamente era previsto por Daniel, e aí ele está citando as profecias de Daniel, no qual anunciou que a partir da restauração do templo, para sua derrubada, haveria que decorrer 79 semanas, agora, a partir da data do cativeiro dos judeus até o tempo da restauração da cidade, havia 260 anos. Tá ok? Então ele está explicando exatamente o tempo que durou o fim do exílio babilônico até a restauração por completo do templo e depois o tempo que durou até a destruição, né, no reinado de Vespasiano. E ele aqui cita o que? As profecias de Daniel, que todo mundo sabe que as profecias de Daniel também são referentes ao Apocalipse. E aí voltando de novo a falar da opinião de Eusébio de Cesareia, que foi muito mencionado ontem no debate. Agora ele está falando aqui sobre a grande tribulação de uma forma explícita. Tá? Tá aqui, ó. Lá no livro 3 ainda. Ele diz: é justo acrescentar a pregação infalível de nosso Senhor Salvador, pela qual mostrava estas mesmas coisas quando profetizava assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação,
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Eusébio está citando aqui o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Marcos a respeito da grande tribulação. E lá mais abaixo, continuando o texto, você vai ver o que Eusébio diz. Essa é a opinião de Eusébio. Estes acontecimentos ocorreram deste modo no segundo ano do império de Vespasiano, ou seja, para o Eusébio de Cesareia, a grande tribulação narrada por Jesus Cristo e que é mencionada dentro do livro do Apocalipse, essa grande tribulação ocorreu no segundo ano do reinado de Vespasiano, segundo as predições de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por seu divino poder havia visto de antemão essas mesmas coisas que se já estivessem presentes, e havia chorado e soluçado segundo a escritura dos sagrados evangelistas, que inclusive acrescentam suas próprias palavras, umas as que disse dirigindo-se à mesma Jerusalém, ok? Essa é a opinião de Eusébio de Cesareia, tá? Aí você fala assim, por que ele não citou o Apocalipse então? Por que ele não disse que o Apocalipse foi escrito lá no reinado de Nero ou antes do reinado de Nero? Simplesmente porque ele mesmo disse que não entendia o Apocalipse, ele não conseguia ligar o livro do Apocalipse, que até aquele momento era um livro espúrio, tá? E não conseguia ligar a Mateus 24. Ele via a grande tribulação de Mateus 24 e não conseguia entender que o Apocalipse também estava se referindo à mesma coisa, tá? A igreja demorou um tempo para entender isso. A igreja demorou um certo tempo para estudar o livro. Não foi de um dia para o outro, tá? E aí, continuando também na história eclesiástica, Eusébio ainda continua dizendo, segundo a escritura dos sagrados evangelistas, que, inclusive, acrescentaram suas próprias palavras, umas a que disse dirigindo a mesma Jerusalém. E Jesus continua dizendo assim: se tu conheceres ao menos neste dia o que diz a respeito à tua paz. Tá? Aqui Jesus Cristo tá se referindo ao Evangelho de São Lucas. E ele diz assim: mas agora está oculto aos teus olhos, porque virão dias sobre ti, e teus inimigos te rodearão de paliçadas, te cercarão, e por todos os lados te apertarão e te assolarão, e a ti, e a teus filhos, e outras, como referindo-se ao povo, porque haverá grande necessidade sobre a terra e a ira contra este povo. Aqui Eusébio está se referindo à pregação de Jesus Cristo contra o povo de Jerusalém. E aí ele continua dizendo, e cairão ao fio da espada e serão levados cativos a todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Olha só, hein? Olha só, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Isso aqui está no Evangelho de São Lucas. Jerusalém será pisada pelos gentios. Lembra do que está lá no Apocalipse, no capítulo 11, quando o anjo pede para João medir o templo e diz: o pátio de fora não meça, porque os gentios, os pagãos, irão pisar aqui neste local. Quer dizer, não é difícil, gente, não é difícil interpretar o Apocalipse, é só possuir conhecimento lá do Antigo Testamento, o conhecimento do próprio Apocalipse e também o conhecimento histórico. E continuando aqui o texto de Eusébio, que é bem esclarecedor por sinal, ele diz assim: até que sejam cumpridos os tempos desses povos. E outra vez, e quando vir de Jerusalém cercada por exércitos, sabeis que então que terá chegado a sua desolação. Tá? Está aqui Eusébio de Cesareia se referindo à grande tribulação que é mencionada dentro do livro do Apocalipse, que naquele tempo ninguém entendia nada sobre esse livro, era um livro espúrio ainda, mas se referindo à grande tribulação, o pensamento de Eusébio de Cesareia era que essa grande tribulação ocorreu em Jerusalém durante o reinado de Vespasiano e a perseguição cristã, né, por parte dos judeus e depois por parte dos romanos se cumpriu durante o reinado de Nero. Aí falando sobre Aretas de Cesareia, tá? Ele tem um comentário bem interessante aqui, porque ele vai citar várias coisas e ele vai acabar citando também aqui a respeito do Apocalipse. E ele diz assim:
Eu não sei se vale a pena eu ler todo o texto, eu vou tentar ler tudo aqui porque o vídeo está ficando muito comprido, mas eu vou tentar seguir uma forma cronológica. Eu tenho tudo isso aqui no meu artigo, tá? Quando o Apocalipse foi escrito, mas vamos lá. Porque havia muitos, sim, uma incontável multidão dentre os judeus que acreditavam em Cristo. Sim, existiram muitos judeus que acreditavam em Cristo. Ninguém nega isso. Só que estes muitos não correspondia nem a 10% do povo todo, né? Mas voltando ao assunto aqui. Como eles mesmos disseram a São Paulo em sua chegada a Jerusalém: Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé? E aquele que deu esta revelação para o evangelista declara que estes homens não devem partilhar a destruição, não devem partilhar a destruição infligida pelos romanos, porque a ruína trazida pelos romanos ainda não tinha caído sobre os judeus, quando este evangelista recebeu esta profecia. E ele não receba em Jerusalém, mas, na verdade aqui o texto, na verdade está errado, ele não recebera, tá? Ele não recebera em Jerusalém, mas em Icônia, perto de Éfeso. Porque depois do sofrimento do Senhor, ele permaneceu apenas 14 anos em Jerusalém. E agora falando de João, tá? Durante os quais recebeu a mãe do Senhor, que concebeu esta descendência divina. Foi preservada nesta vida temporal após o sofrimento e a ressurreição de seu filho incorruptível. Porque ele, João, continuou com ela, sendo como sua mãe comprometida pelo Senhor. Porque depois de sua morte é relatado que ele não escolheu para permanecer na Judéia, mas passou a Éfeso, onde, como já dissemos, esse Apocalipse presente hoje, também foi composto. Aretas, aqui, depois de muitos estudos, ele dá uma informação bem interessante, porque ele diz que o Apocalipse ele também foi composto já em Éfeso. Então, quando João já estava com Virgem Maria, em Éfeso, ele já estava sendo revelado a João. Olha só que interessante, é uma informação bem contundente, porque é, muitos protestantes, por sinal, que interpretam o Apocalipse, eles dizem que o Apocalipse não foi escrito do dia para a noite, o Apocalipse foi sendo composto. Ele foi primeiro foi revelado as cartas às igrejas da Ásia, tá? Essas cartas foram entregues, tá? Cada carta foi entregue a seu determinado local. Depois foi revelado a liturgia celestial, depois foi sendo revelada a grande tribulação e no final este livro foi compilado em um só, tá? Então ele diz aqui, isso aqui muitos exegetas eles partilham dessa opinião de que o Apocalipse já começou a ser composto lá em Éfeso, tá? E ainda continua assim, como já dissemos, né, este Apocalipse também foi composto. Ele diz que o Apocalipse todo foi composto em Éfeso. Ele diz que também foi composto, tá ok? Que é uma revelação das coisas futuras, na medida em que 40 anos depois da ascensão do nosso Senhor, esta tribulação relatada lá no Apocalipse veio sobre os judeus. 40 anos depois da ascensão do nosso Senhor, vai dar exatamente no ano 72, 73 depois de Cristo, no ano em que Tito, né, filho de Vespasiano, entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém. Está aqui mais um padre da igreja confirmando que o Apocalipse ele foi escrito muito antes do reinado de Domiciano. Nós temos aqui Epifanias, no seu livro contra heresias, né? Ele é do quarto século. Ele diz que o Apocalipse foi escrito em César Nero. Tá aqui, ele afirma, o Apocalipse foi escrito em César Nero. E aqui, olha, esse documento, o Cânon de Muratório, tá? Esse documento é o principal que eu uso. Por quê? Armas, que é o autor, também é autor do livro O Pastor, que era muito lido, por sinal, na igreja, e eu acredito que todo mundo ainda continua lendo, né? Todo cristão, pelo menos os católicos, tem a obrigação de ler esse livro. Armas, ele lá no Cânon de Muratório, ele nos fornece uma informação primordial, tá?
Ele aqui viveu aqui durante a vida de Irineu, ao mesmo tempo, né? Eles viveram ali por volta do segundo século. E ele diz assim: o bem-aventurado apóstolo Paulo, seguindo a regra de seu antecessor João, escreve a não mais de 7 igrejas pelo nome. Eu vou entender, isso aqui parece uma besteira. O Fabiano não entendeu até agora isso aqui, tá? E outros protestantes também não entenderam. Mas prestem atenção, cara, o que São Paulo está dizendo. O que São Paulo, desculpa, o que Hermas está dizendo. Ele diz exatamente que São Paulo, ele seguiu uma regra de fé. Então ele escreve suas cartas para o número de 7 igrejas. Tá? Se você contar todas as cartas de São Paulo, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Romanos, Gálatas, você vai contar 7 igrejas. Tá? E ele diz que ele seguiu esta regra de fé do seu antecessor João. Tá? São Paulo ele morreu por volta do ano 64, né, lá no reinado de Nero. Se o Apocalipse não tivesse sido escrito nesta mesma época, tá? Pelo menos na época de São Paulo, como é que São Paulo iria usar essa regra de João? Imagine, São Paulo morreu em 64, como é que ele iria usar uma regra de fé que só apareceu por volta de 95, lá no reinado Domiciano? Tá aqui Hermas, ele tá afirmando, ó. São Paulo usou a mesma regra de João, tá? O seu antecessor. Qual foi essa regra? Ele também, São Paulo, escreveu apenas para 7 igrejas, assim como João também escreveu apenas para 7 igrejas. Tá? Então, se São Paulo morreu por volta de 64, João com certeza escreveu o Apocalipse antes disso. Tá ok? Essa aqui é a opinião de um cristão muito importante no segundo século. Tá? Muito importante, tanto que o livro O Pastor que ele escreveu, ele fazia parte, não como um livro canônico, mas ele fazia parte das escrituras ali, todo mundo lia esse livro. Veja a importância, a relevância desse cristão ali no segundo século. Agora eu vou me referir aqui a Tertuliano de novo, e novamente eu quero explicar que Tertuliano não foi padre da igreja, ele caiu em apostasia, mas no princípio ele foi um grande cristão, tá? Muita coisa do que ele ensinou nós trazemos ainda hoje. E ele diz aqui, ele dá uma informação muito importante aqui, tá? O Tertuliano ele dá uma informação, acho que da mais importante, ele diz: quão feliz é a igreja em que os apóstolos derramaram toda a sua doutrina, juntamente com seu sangue, onde Pedro, durante a sua paixão, como a do seu Senhor, onde Paulo ganha sua coroa em uma morte, como a de João Batista, onde o apóstolo João pela primeira vez caiu ileso em óleo fervente e daí foi banido para a sua ilha de exílio. Também parece um texto muito. Cara, parece um texto babaca aqui. Tá? Parece que não tem informação nenhuma, mas tem. Ele está falando que na mesma época em que São Pedro e São Paulo eles foram martirizados em Roma, nesta mesma época João ele foi jogado em óleo fervente, nada aconteceu, tá? E depois foi banido para a ilha do seu exílio já na época de Nero. No reinado de Nero ele foi para Patmos, não foi no reinado de Domiciano, foi no reinado de Nero. No reinado de Nero, João foi exilado para a ilha de Patmos. Então tá aqui, eu quero que o leitor, ó, de novo, eu quero que o leitor e o ouvinte entendam, tá? Vocês entendam, por favor. Não há necessidade, tá? Não há necessidade de um padre da igreja declarar, ó, o livro do Apocalipse foi escrito em tal época. O que importa, tá? Aqui pra gente é buscar informações daquilo que os padres acreditavam. E eu estou mostrando aqui em várias situações que os padres da igreja eles acreditavam. Alguns acreditavam que o Apocalipse tinha sido escrito mesmo durante o reinado de Nero, e outros eles não eram de uma forma assim tão contundente, mas eles falavam da grande tribulação que era correspondente à destruição do Templo de Jerusalém e o sítio da cidade de Jerusalém que ocorreu em 72 depois de Cristo, tá?
E aqui, voltando agora a Santo Agostinho. Em Santo Agostinho, aqui é uma citação retirada do livro de Moisés Stuart, tá? Esse cara, ele escreveu um livro a respeito do Apocalipse e é muito, só que esse livro ele é em inglês, é muito complicado. Ele é um livro que eu realmente eu não encontrei este livro aqui em alguma editora. Ele é um livro que está todo em inglês, mas é um livro muito bom porque ele pega várias citações, né, da patrística a respeito do Apocalipse. E ele também ele tem a ideia de que o Apocalipse estava sendo aplicado a Nero, a destruição do Templo de Jerusalém. Ele tem essa ideia. E ele diz assim, ó, ele cita, na verdade, ele escreve no seu livro uma citação de Agostinho que ele diz: o que significa a declaração que o mistério da iniquidade já opera? Citado por São Paulo, né? Alguns supõem que isso seja dito da parte do imperador romano, tá? E, portanto, Paulo não falou em palavras claras porque ele não teria suportado a acusação de calúnia por ter falado mal do imperador romano. Embora ele sempre esperava que o que tinha dito que seria entendido como aplicação a César Nero. Aqui é uma citação de Agostinho dizendo que São Paulo escreveu sobre o mistério da iniquidade, tá? O mistério que já operava na época de São Paulo, e Santo Agostinho afirma o quê? Que esse mistério da iniquidade, São Paulo esperava que todos entendessem, todos aqui no caso os cristãos, que todos pudessem entender que isto se aplicaria a César Nero, tá ok? Tá aqui. O mistério da iniquidade, até o presente momento, eu não sei, a partir de amanhã, eu creio que todo protestante tem em mente que se refere ao Apocalipse também. Tá? Ok? Então é isso. Tá? Isso aqui tudo eu retirei do meu artigo a respeito da datação do Apocalipse, quando o Apocalipse foi escrito. Tá? Aqui eu tirei, eu possui outras citações no artigo, tá? A respeito e uma clara explicação a respeito disso. E o que eu quero provar aqui é que o Apocalipse foi escrito no reinado de Nero, tá? Eu quero provar isso? Não. Eu apenas estou querendo provar que existia divergências entre os padres da igreja, tá? Havia cada padre, né, pensava de uma forma, acreditava em uma coisa e que, assim, eu posso chegar aqui e mostrar a todo mundo, a todos os leitores, os ouvintes, eu posso mostrar que muitos padres da igreja acreditavam que o Apocalipse tinha sido escrito já no reinado de Nero, que a grande tribulação, como mencionado aqui, tinha se cumprido já no reinado de Vespasiano, tá? Que o templo ainda estava erguido, que Jesus Cristo, ao se referir sobre a grande tribulação, ele mencionava exatamente o sítio de Jerusalém, a destruição do templo, e que isso se cumpriu, tá? Praticamente 40 anos depois da sua ascensão. Tá? É isso que eu estou querendo provar aqui. É irrelevante um debate a respeito da datação do Apocalipse. Eu já falei isso para o Fabiano e para outros protestantes também. É irrelevante um debate. Por quê? Porque o protestante ele vai se munir de documentos da patrística que lhe favorecem. Alguns documentos onde Irineu diz que o Apocalipse foi escrito lá por volta do ano 95. Alguns outros que também dizem coisa parecida, é o que se refere a uma grande tribulação futura. Eu vou me munir de documentos, como eu mostrei aqui, onde diz que a grande tribulação ocorreu lá no ano 72 depois de Cristo, tá? Que se referia exatamente à destruição do templo, que as profecias de Daniel também se cumpriram a respeito da tribulação, se cumpriram também lá durante o reinado de Vespasiano. Vou pegar algumas citações ali, como de Aretas, Epifanias, que falam que a revelação do Apocalipse se deu por volta do reinado de Nero, tá ok? Vou pegar ali Hermas, que diz que São Paulo usou a regra de João e na época de São Paulo o Apocalipse já estava escrito. Vou pegar todas as citações e vou levar ao meu favor,
tá? Mas como eu falei, é irrelevante um debate, porque da mesma forma que eu possuo documentos que me asseguram, né, a minha ideia, que assegura a minha ideia, o protestante também vai se munir de documentos. Então vai ser um debate que não vai ter nexo nenhum. A grande importância é saber que, por exemplo, Eusébio de Cesareia ele afirma que os padres da igreja não possuíam conhecimento a respeito da interpretação do Apocalipse. Ele deixa bem claro, tanto, e ele se refere a ele também. Ele diz que ele leu o livro, tá? E ele não entendeu nada, que era tudo obscuro para ele. Mas o mesmo Eusébio diz que a grande tribulação mencionada em Mateus 24 se cumpriu no ano 72 depois de Cristo, no segundo ano do reinado de Vespasiano, tá ok? Só quero lembrar mais uma coisa que lamentavelmente, tá? Acho que até o mês passado, a maioria dos protestantes acreditavam que a cidade lá, a grande cidade que se chamava Sodoma e Egito, e onde o seu Senhor foi crucificado, lá no capítulo 11, lamentavelmente, até o mês passado, a maioria deles acreditava que era Roma. Tá? A gente pregava que a gente se munia de documentos e a gente mostrava, né, para o protestante, ó, aqui é a cidade de Jerusalém. Tá. E o que acontece? Eles perceberam que não existe refutação para isso, porque no próprio capítulo 11 menciona a cidade santa e o templo de Jerusalém. Então eles perceberam que não tem como, que aquela cidade, a grande cidade ali, ó, a grande cidade tem que se atentar, tem que preservar esse nome, tá? A grande cidade ali no capítulo 11 é a cidade de Jerusalém. Agora eles mudaram de ideia. É brincadeira que o ódio que o protestante tem a respeito da Igreja Católica é tão grande, que eles mudam de ideia, tá? Eles adulteram a Bíblia Sagrada, eles retiram livros, eles mudam de ideia, eles negam uma interpretação. Aí eu acredito apenas no que está escrito, mas assim, nem tudo que está escrito eu acredito, sabe? E eles começam a mudar, tá? Eles mudam a ideia. Tá? Agora, essa cidade do capítulo 11, que é a grande cidade, não é a mesma cidade do capítulo 17, sendo que é a grande cidade também. São duas cidades agora. Como eles perceberam que não existe mais refutação, tá? Que nós católicos vencemos essa ideia, provamos biblicamente, historicamente, que se trata de Jerusalém, eles deixaram essa ideia de lado, mudaram a interpretação. Agora essa cidade aí não faz parte mais da cidade lá do capítulo 17. Gente, por favor, criancice, sério, isso é uma criancice. Tem limites. Tem limites, tá? Até o mês passado, todo protestante que eu debatia até o mês passado, dizia que era só uma coisa enigmática, porque ali no capítulo 11 a grande cidade era Roma e pronto, tá? Tá ok? Até inventaram uma moda de que Jesus Cristo não foi crucificado em Jerusalém, foi crucificado fora das portas da cidade fortificada e não sei o que, e os cambau a quatro. Agora que eles perceberam que não tem como negar isso, agora eles mudaram a interpretação. É lamentável a situação protestante. Tudo por causa de um ódio contra a Igreja Católica, gente. É tudo por causa de um ódio. Tá? Eles querem de qualquer maneira pegar o livro do Apocalipse e enganar as pessoas, dizer que ali é a Igreja Católica e pronto. Eles querem dizer que aquilo é a Igreja Católica e acabou. Cara, você acha que a Igreja Católica iria manter no cânon bíblico que ela mesmo determinou no Concílio de Roma, Cartago e Hipona, manter um livro que falasse mal dela? Você acha que a Igreja Católica iria manter esse livro dentro do cânon bíblico? Lógico que não. O único que retirou esse livro aí foi o Lutero. Lutero retirou o livro do Apocalipse de dentro do cânon bíblico, tá? E como eu falei, interpretar o Apocalipse da forma com que o protestante interpreta, eu coloco o protestantismo dentro do Apocalipse e faço isso com perfeição, tá? Então, esse vídeo foi mais para falar a respeito da datação do Apocalipse, que não existe datação, é subjetivo isso, tá? Eu trago aqui vários documentos onde é, esses documentos sustentam a minha ideia, tá? De que o Apocalipse foi escrito antes da destruição do templo. Com certeza o protestante vai conseguir, ninguém nega isso, nenhum católico nega que existem padres da igreja que possuíam um entendimento a respeito do Apocalipse como se fosse algo futuro mesmo, tá? Algo que iria acontecer, não sei quando, né? E, por exemplo, Irineu era um deles, acreditava no milenarismo, que foi combatido lá no terceiro século. Ninguém nega isso, ninguém nega isso.
A questão é que existe uma realidade, tá? E como eu falei, eu interpreto o Apocalipse de uma forma racional, com conhecimento, tá? Eu não vou pegar o Apocalipse, arrancar ele do cânon bíblico, olhar um cavalo verde vindo de algum lugar, um cavalo preto, um anjo que toca uma trombeta, uma cidade que era prostituta e falar, ó, é o protestantismo que tá aqui, ó. Tem aqui, ó, são o quê? 7 reis aqui, ó. É Lutero, Calvino, o rei adúltero lá da Inglaterra, na verdade, é o Edir Macedo, é o Malafaia, é o R.S. Aires, é o apóstolo Valdelmiro. Aí, já achei. 7 reis, cara. Ah, estão reinando aí, ó, ganhando dinheiro, enganando o povo. O Malafaia esses dias adulterou ó, um versículo bíblico para sustentar a ideia da palavra de Deus, cara. Tá? Então, tá aí. Eu posso usar isso, cara, ao meu favor. E faria com perfeição, mas eu não farei isso porque eu sei que dentro do Apocalipse não está se referindo a nenhuma igreja, seja ela católica, seja ela protestante, adventista, seja testemunho de Jeová, os mormons, seja qual for, não está se referindo a uma igreja. Não está se referindo nem ao catolicismo e nem ao protestantismo e nada. Está se referindo a uma cidade que ela né, cometeu um adultério, como eu já expliquei em outros vídeos, a prostituição dentro da cultura hebraica envolvia o adultério e ela cometeu um adultério, porque ela tinha um pacto com Deus e ela se prostituiu com deuses de outras nações. E, por fim, ela matou o seu próprio Messias, matou os profetas, perseguiu os apóstolos, matou os apóstolos, tá? E aí tem aquela questão lá que né, os protestantes adoram dizer, ah, mas Roma matou muito mais agora do que Jerusalém. Né? Então Roma matou mais do que Jerusalém. É Roma, tá bom. Então o Estado Islâmico matou muito mais que Roma. E agora é o Estado Islâmico? Não vai ser, né? Apesar que existem correntes protestantes que acreditam nessa ideia que seja o Estado Islâmico. Eu tenho que salientar isso também, tá? Mas não, cara, tem que ser realista. Tá ok? Tem que ser realista. Ali tá falando de uma cidade que se prostituiu. Como que, eu volto a repetir, como é que Roma iria se prostituir com outros deuses se ela não tinha pacto nenhum com o Deus de Israel? O protestante não vai responder isso nunca. Então, se Roma era prostituta, o Egito também era, tá? A Grécia era prostituta, a Índia era prostituta e vários outros povos, tudo era prostituta, tá? Porque é só o fato de ter uma religião diferente já era prostituta. Então eu vou encontrar aqui umas 500 cidades que seria a prostituta da Babilônia. Mas não, cara, ele está se referindo a outra coisa. Está se referindo à mesma cidade que Jesus Cristo diz lá em Mateus, a cidade, Jerusalém, que mata santos e profetas. Esta geração vai pagar por todos os crimes cometidos na terra, por todo o sangue derramado na terra. Tá a mesma coisa que está lá em Apocalipse 17. É só abrir o coração. Eu falo pro Fabiano ali, ó, vai ser difícil convencer os protestantes. Eu não, nem espero convencer um protestante, mas abre o coração. Deixa o ódio contra a Igreja Católica na hora de interpretar a Bíblia. Deixa esse ódio, cara. Abre o coração, leia os livros do Antigo Testamento. Eu duvido que o Fabiano, por exemplo, tenha lido todos os livros do Antigo Testamento. Tá? Eu que sou católico, né? Existe aquele merchan protestante, aquele sofisma dizer que católico não lê a Bíblia. Cara, eu li a Bíblia Sagrada de Gênesis Apocalipse 7 vezes em 5 versões diferentes. Até a Ferrada por Almeida eu já li, tá? Então, cara, não existe essa história também que católico não lê a Bíblia. Quem não lê a Bíblia, na verdade, são os protestantes que não leem a Bíblia. Eles leem apenas os versículos ali que o pastor manda grifar. Infelizmente, essa é a doutrina protestante. Até porque, como eu falei, o protestantismo eu só acredito no que está escrito na Bíblia, mas nem tudo que está escrito eu acredito. Tá? Essa é a ideia protestante. Então, enfim, paz e bem a todos. Assim eu termino meu vídeo. E espero que nos próximos vídeos eu possa dar continuidade a respeito do Apocalipse. Quanto ao debate, eu não sei quando eu vou realizar um outro debate, até porque o último que eu tive uma experiência negativa nesse debate com o Fabiano, não com o Fabiano, porque ele participou muito bem do debate, mas do vandalismo que ocorreu depois do debate, cara. Infelizmente, olha, isso aí, ó, me dá um nojo que você nem imagina. Eu fui até vomitar aqui agora há pouco no banheiro por causa do nojo que eu senti a respeito desse vandalismo. Então, paz e bem a todos e até a próxima. E como diz o meu amigo Cláudio, amém.